No nosso último papo, nós mergulhamos no detox de dopamina. Agora, vamos levar essa ideia para um outro nível. Pensa comigo. Se o detox de dopamina é uma estratégia para a gente resetar nosso sistema de recompensa enquanto estamos acordados, Pois é, o sonho é exatamente isso, o processo de reset e desintoxicação que o cérebro executa de forma autônoma toda santa noite. Vamos entender como essa engenharia funciona. Para a gente entender o sonho, primeiro é preciso entender a estrutura do sono. E olha, não é um simples botão de liga e desliga, não. É uma arquitetura neurológica bem complexa. a noite vai se desenrolando em etapas, sabe? Começa com aquele transe leve, a transição entre estar acordado e dormindo. Aí vem o sono leve, onde qualquer barulhinho já pode nos trazer de volta. Depois, a gente mergulha no sono profundo, que é essencial para a restauração do corpo e para a preparação para o grande evento, a quarta fase. O sono REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, é nesse estágio que o fenômeno central acontece. O cérebro atinge um pico de atividade. É quase um paradoxo, enquanto os olhos se movem rapidamente. É o palco onde os sonhos mais complexos e narrativos são construídos. E isso não acontece uma vez só. Esse ciclo de 4 estágios se repete várias vezes ao longo da noite, umas 4 a 5 vezes. E a cada repetição, a natureza e a função do sonho se modificam. Tá, mas qual o objetivo de toda essa atividade noturna? Bem, seja bem-vindo à operação de manutenção e otimização do seu cérebro. Nos primeiros ciclos REM da noite, o cérebro faz uma triagem inicial. Ele processa o que a gente pode chamar de resíduos informacionais do dia. Sabe aquelas interações rápidas, imagens que vimos de passagem, dados que foram captados mas que não têm muita relevância ao longo prazo. Aí, nos ciclos seguintes, o processo se aprofunda. É aqui que entra em cena a teoria da consolidação da memória. E olha, estudos de neuroplasticidade confirmam exatamente isso. O cérebro age como um arquivista super eficiente, avaliando as experiências do dia. Ele decide o que é crucial e deve ser transferido da memória de curto prazo para o armazenamento permanente e o que é só ruído, que precisa ser descartado para não sobrecarregar o sistema. Isso explica a natureza meio bizarra dos sonhos, né? A hipótese da ativação síntese, de Hobson e McCarley, sugere que o cérebro está tentando criar uma história, uma narrativa, a partir de sinais elétricos internos. Ele pega as peças do quebra-cabeça do dia e, quando nota lacunas, preenche os espaços com pessoas, lugares e emoções de outros arquivos de memória. É por isso que as combinações às vezes são tão inesperadas. Mas olha, o cérebro que sonha não está completamente isolado. Ele mantém uma conexão com o mundo exterior. Vamos ver como é que isso funciona. Já aconteceu com você? O som do despertador começa a tocar e, por alguns instantes, ele se transforma numa sirene ou num telefone tocando dentro da história do sonho? Esse fenômeno é conhecido como ventilação. O cérebro em sono REM não ouve o som do mesmo jeito que quando estamos acordados. Na verdade, o estímulo do som é traduzido em um sinal elétrico, que é então habilmente costurado dentro da história do sonho. É um mecanismo genial para processar o ambiente sem precisar interromper o sono. E se ainda existe a ideia de que sonhar é um processo passivo, de descanso, bom, este próximo ponto vai esclarecer a questão de uma vez por todas. Esse dado é impressionante. O consumo de energia e a atividade do cérebro durante o sono REM são equivalentes aos de um estado de vigília totalmente focado, como se estivéssemos resolvendo um problema complexo. Sonhar não é um estado de descanso para o cérebro, é um trabalho computacional de altíssima performance. Então, no final dessa jornada pela noite, qual é a conclusão principal que a gente tira? Sonhar é um processo biológico indispensável. É a manutenção noturna que organiza nossas memórias, descarta o que não é útil, nos mantém conscientes do ambiente e, fundamentalmente, é o que preserva a nossa sanidade e a nossa capacidade de continuar aprendendo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Numa cultura que muitas vezes glorifica a privação do sono, quais são as verdadeiras consequências de interromper sistematicamente este trabalho cerebral tão essencial? Entender o poder do sonho é talvez o primeiro passo para a gente revalorizar o descanso. É fascinante o que acabamos de ouvir sobre o Rafael Dias explicar essas fases. Mas agora precisamos mergulhar na caixa preta da neurociência para entender por que isso acontece exatamente assim. Ele mencionou o lixo do dia, e isso nos leva direto à teoria da consolidação da memória. Exato.
E o que muita gente não sabe é que essa limpeza que o Rafael descreveu tem nome e endereço no cérebro. É o trabalho em conjunto do hipocampo e do neocórtex. Durante o sono REM, que ele citou como a quarta fase, o cérebro está literalmente decidindo o que você vai lembrar para o resto da vida e o que deve ser deletado para liberar espaço. E tem um ponto que ele tocou sobre a ventilação que é genial. Quando ele diz que os sons externos entram no sonho, isso confirma a hipótese da ativação-síntese de Hobson e McCarley. Basicamente, nosso tronco cerebral dispara sinais elétricos aleatórios e o nosso córtex, que odeia o caos, tenta criar uma história em cima disso. Se um carro passa na rua, o seu cérebro pinta um carro no seu sonho para dar sentido ao barulho. E vale abrir um parênteses aqui sobre a biologia por trás disso. Muita gente acha que o cérebro desliga para descansar, mas é o oposto. Existe uma estrutura chamada sistema linfático. Imagine que são os lixeiros do cérebro. Eles só conseguem trabalhar enquanto você dorme profundamente. Se você corta o sono, você literalmente deixa lixo metabólico acumulado nas suas sinapses. É por isso que o humor fica horrível e o raciocínio fica lento no dia seguinte. E isso explica por que, após uma noite de sonhos intensos, às vezes acordamos cansados fisicamente, mas mentalmente leves. É o cérebro tendo completado essa maratona de organização. É como se ele estivesse desfragmentando o disco rígido, movendo o que você aprendeu no vídeo de hoje para as pastas permanentes. E o mais louco disso tudo, ligando com o que discutimos no canal sobre o detox de dopamina, é que se você não sonha, você não faz o reset químico. O sonho é o momento em que os seus receptores de dopamina e outros neurotransmissores se reequilibram. Sem o sonho, a sua barra de energia mental nunca volta ao 100%. Ou seja, o sonho não é uma perda de tempo ou apenas um filme bizarro, é um processo de alta performance. Inclusive, estudos de neuroplasticidade mostram que atletas e músicos que sonham com suas práticas melhoram o desempenho real no dia seguinte. O cérebro está treinando em um simulador ultra realista, enquanto o corpo está paralisado para sua própria segurança. E para quem quer controlar isso, como o Rafael mencionou sobre o caderninho de sonhos, a ciência explica. Ao anotar, você está sinalizando para o seu cérebro que aquela memória temporária do sonho é importante, forçando a criação de uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Resumindo, é isso. Seu cérebro é uma máquina que nunca desliga. Ele apenas troca de turno para garantir que você acorde amanhã com a mente limpa, focada e pronta para processar um novo dia de informações. Se você quer ter foco e dopamina regulada, você precisa levar o seu sono e os seus sonhos a sério. Entender seus sonhos é o primeiro passo para dominar sua mente. Se este resumo te ajudou, não esquece de se inscrever e compartilhar com um amigo que precisa acordar para a ciência. Ative o sino para o próximo vídeo e deixe seu like. Resumindo, é isso. Até a próxima!